Começa agora um novo episódio do Inverso da Moeda. A convidada do último episódio desta temporada entrou na casa de todos os portugueses em 1994 através da SIC. Fátima Lopes conduziu vários formatos de entretenimento em horário nobre durante 16 anos. Quem é que não se lembra dos lendários Perdoa-me, All You Need Is Love e Surprise Show? O seu percurso levou-a até à TVI em 2010, onde permaneceu durante 11 anos, dando o rosto a programas como Agora é que Conta ou A Tarde é Sua. Mas o regresso à SIC era inevitável e em 2021 concretizou esse regresso. Atualmente marca presença no canal Casa e Cozinha com o programa Aqui à Mão. Nas suas próprias palavras, Fátima Lopes descreve-se como comunicadora, mas conta já com vários livros publicados. É oradora nas áreas de desenvolvimento pessoal e motivação e em 2016 criou a plataforma Simply Flow. Bem-vinda, Fátima. Obrigada, Susana. Muito obrigada. Estou muito contente de estar aqui a conversar contigo. Que bom, que bom. Vamos começar aqui, mesmo pelo início. O que é que motivou aqui esta entrada na televisão, seguir aqui uma carreira televisiva? Olha, eu não posso dizer o que é que me motivou, porque não fui eu que escolhi a televisão, foi a televisão que me escolheu a mim. Ou seja, eu não tinha, apesar de ter o curso de comunicação social, dentro desse curso eu não escolhi televisão. Não estava a fazer nada para entrar na televisão, mas nessa altura eu trabalhava numa empresa que tinha um contrato de exclusividade com a SIC, no que toca a fornecimento de serviços de chamadas de valor acrescentado. E, portanto, a SIC era meu cliente e eu ia lá muito regularmente para ter reuniões com os diretores, etc. E um dia o Emílio Rangel, meu querido Emílio, chamou-me e eu pensei, vai-me responder a uma das propostas que estão lá, numa pilha. E diz ele, olha, eu propus o teu nome para fazeres um casting para a televisão porque eu acho que tu tens características de apresentadora. Como tu imaginas, eu fiquei com os olhos bugalhados como tu e pensei assim, ele não está bom da cabeça porque, quer dizer, mas eu, apresentadora, ele, sim, mas nem perguntou, queres, não queres, aceitas? O Emílio era assim e muito da graça dele era isto, ele tinha capacidade de nos convencer e portanto disse, passas ali na minha secretária, ela tem lá o texto que vais estudar, a cassete, porque ainda sou do tempo das cassetes, que tem um momento de entrega das flores, sim, o casting que vais fazer é para o Perdoa-me e vai-te embora. Uau! Pronto, e eu, que por norma, não digo que não, por medo, fiquei aterrada, como tu podes imaginar, aterrada é a palavra certa, mas eu não costumo dizer que não por medo, eu primeiro vou ao jogo. E depois, ou corre bem, e ok, ou corre mal, e o que é que tinhas a perder? Nada, também não pedi a oportunidade, não era um sonho que não se concretizou, olha, se não acontecer nada, não acontece nada. Então vim para casa e preparei-me o melhor possível. Eu sou muito focada nas coisas, isso fui sempre, e muito trabalhadora, portanto, se era para trabalhar aquilo, então ok, é uma experiência, mas vou fazer a experiência o mais a sério que eu conseguir. E eu preparei-me muito bem. E lá fui para o casting, a morrer de nervos, mas nesse mesmo dia telefonaram-me a dizer que tinha sido selecionada e começou esta aventura, que este ano vou fazer 31 anos de televisão. Que espetáculo! E que papel é que o Emílio Rangel teve aqui, não só na entrada na televisão, mas depois também aqui no percurso? Foi uma espécie de mentor? Assim que estava muito no início nesta... Sim, na altura assim que tinha 2 anos, e sim, o Emílio foi o grande responsável por os meus primeiros passos. E foi a pessoa que me foi dando sempre oportunidades e que foi sempre acreditando, porque eu comecei por fazer o Perdoa-me, depois correu bem, logo a seguir ele deu-me o All You Need, depois correu bem, logo a seguir deu-me um Surprise Show, e depois na altura, quando era preciso estrear um formato à tarde, queriam fazer o primeiro talk show da televisão portuguesa, o talk show diário, não existia nenhum. Quem é, quem não é, aí foi o Manuel Fonseca, que foi o diretor que se seguiu ao Emílio, mas o Emílio ainda estava na altura como diretor, que disse ao Emílio, eu acho que a Fátima Lopes tem perfil para isto. E o Emílio aceitou, achou que sim, portanto tiveram os dois de acordo no que toca a esta decisão e, portanto, como tu vês, os primeiros passos da minha carreira, e que foram tão importantes, foram tudo passos com a orientação do Emílio, sendo que ele era uma pessoa extremamente exigente, extremamente crítica, mas ele criticava e seguia explicava como é que se fazia. Ou seja, não é aquela pessoa que faz a crítica e vai-se embora e deixa-te apanhar papéis, não. Ele fazia a crítica, a seguir explicava-te como é que tu podias melhorar a tua performance e ele mostrou-me sempre que acreditava que eu tinha capacidade de aprender e de fazer. E isso é muito importante em qualquer profissão. Se nos reconhecem algum talento ou enfim, alguma capacidade de fazer o que quer que seja, expliquem-nos como é. Expliquem-nos como é que nós podemos fazer.
Há pessoas que desperdiçam essa oportunidade, mas para os que não querem desperdiçar essa oportunidade, podem ter aí as ferramentas que precisam para depois se afirmarem como profissionais. E no meu caso, isso foi assim que aconteceu. E que memórias é que tu guardas para ti desse início? Olha, de ser tudo novo, de ser tudo surpresa, de existir aquela coisa da magia da televisão, sabes quando tu não sabes nada, tens tudo para aprender, portanto é tudo uau, 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 tudo em alta, tudo em alta, tudo em alta. Porque realmente eu tinha tudo para aprender ainda. Havia alguns colegas meus já com experiência e, portanto, que tiveram a generosidade de me ir ensinando. Colegas não só de profissão, mas sem ser da minha profissão. E a memória que eu tenho é de eu ser profundamente feliz. Mas profundamente feliz a fazer televisão e de ter percebido ao fim dos 10 episódios do Perdoa-me, que foi o meu teste, eu gosto disto. Tanto que depois eu tive que decidir, porque enquanto eu fazia o Perdoa-me, eu acumulei com o trabalho que eu tinha na empresa onde estava, eu não deixei. Agora, a seguir convidam-me para o Leonid e já tinha exteriores, portanto era um trabalho que me ocupava 5 a 6 dias da semana e eu aí tive que decidir. Fazer a escolha. E eu arrisquei, disse, não, eu gosto disto, eu não tenho nada a arriscar, não tenho filhos, portanto se isto não correr bem, alguma solução eu vou encontrar e eu não vou dizer que não, porque não sei se vai ter continuidade. Eu arrisco. E arrisquei, não me arrependo, porque 31 anos depois ainda estou aqui. Foi fácil tomar essa decisão? Não foi difícil. Não foi difícil. Não era só pela minha juventude. É porque, efetivamente, eu olhava para a minha vida e pensava assim, não estou a correr grandes riscos. O risco que eu estou a correr é, se não me correr bem este All You Need, não me convidam para mais nada, e ok, eu tenho a minha licenciatura, vou continuar a trabalhar naquilo que estudei, está tudo bem, ou então eu tenho jeito e se calhar vão surgir outras oportunidades. Eu era freelancer, não tinha contrato nenhum com a SIC, mas eu achei que tinha que poder sonhar, que foi uma coisa que os meus pais sempre me ensinaram, que o sonho é uma coisa séria, muito séria, tem que ser valorizado, tem que ser olhado de frente com atenção. E se eu estava a sonhar com aquilo, eu tinha que me permitir. Eu era uma miúda. Se ainda hoje eu acho que devo concretizar os meus sonhos, e tenho tantos para concretizar, Susana, e imagino aos 25. Portanto, eu fui em frente. Que bom, que bom. Essa mensagem é muito especial de olharmos de frente para os nossos sonhos e corrermos atrás deles. Faz todo sentido em qualquer idade. Em qualquer idade e em qualquer profissão. Qualquer profissão. Se nós fizermos assim uma viagem assim há 30 anos atrás, ali em 1994, 1995, como é que hoje vês a televisão dessa época? A televisão dessa época, a palavra que melhor define é mágica. Porque havia tudo para fazer. Quando eu me estreei, as televisões privadas tinham começado há 2 anos, tinha sido a SIC a primeira. E, portanto, havia um universo de coisas para fazer, havia um mundo para fazer. E havia uma linguagem em televisão que estava a começar e que era absolutamente nova. Imensos formatos de entretenimento que nunca tinham passado por aqui, nem nada que se parecesse. Formas de comunicar, de fazer televisão que também não existiam. Portanto, é caso para dizer, estava tudo para fazer. E isso é fascinante. Então eu olho para aquela televisão e o que eu sinto é que eu vivi num conto de fadas durante muitos anos. Eu e os meus colegas. Porque era tudo extraordinário. Era tudo extraordinário. Agora vou dizer uma coisa que vai chocar as pessoas, mas nós estamos num podcast chamado Inverso da Moeda e era na época em que as televisões tinham dinheiro. E, portanto, mas tinham dinheiro a sério. Portanto, tu podias fazer coisas muito arrojadas. Sei lá, no Surprise Show eu ia concretizar sonhos para o México. Imagina quem é que hoje vai para o México concretizar um sonho de quem quer que seja, porque é muito caro. Mas naquela altura havia esse dinheiro todo. Portanto, havia essa possibilidade. As coisas também se mudaram muito e tornaram-se muito difíceis para as televisões. Mas naquela altura isso não acontecia. Então, nós podíamos fazer tudo. E isso é maravilhoso. E isso fascinava o telespectador. Completamente. Que sabia muito pouco dos bastidores de televisão. Hoje em dia toda a gente sabe tudo. Se falares com um espectador qualquer, ele sabe como é que se faz televisão, sabe os nossos truques, as nossas manhas. Já nada é um segredo. Mas naquela altura, onde não existiam redes sociais, tudo era secreto. Tudo era fascinante. Ai, como é que isto aconteceu? Ai, como é que passou daqui para ali? Hoje em dia já não há esses segredos. O espectador teve um verdadeiro curso, uma licenciatura, e hoje sabe muito de televisão.
Olha, foram 15 anos de SIC até em... 16 anos de SIC, até em 2010 mudares para Queluz. Esta transição da SIC para a TVI em 2010 foi um momento marcante? Como é que foi essa mudança para ti? Eu acho que todas as mudanças que tu fazes na vida, sejam elas na tua vida profissional ou pessoal, quando são mudanças de peso, elas têm que ser impactantes. Se não forem ali qualquer coisa que não faz sentido, não é? Tu não podes sair de uma casa onde tu nasceste, estiveste 16 anos, formaste como profissional, até como pessoa também, e sais e é-te indiferente, quer dizer, se calhar há pessoas que conseguem isso, mas faz-me muita confusão. Não foi fácil, mas eu acho que no meu caso sempre tive uma grande preocupação em não estagnar, em poder crescer, mas desde sempre, até hoje. Eu continuo hoje, aos 55 anos, a ter a preocupação de não estagnar, de mostrar às pessoas que a Fátima Lopes tem outras camadas e outras capacidades que se calhar ainda pode desenvolver. E acho que isto é uma mensagem muito importante para qualquer pessoa em qualquer profissão. Não se acomodem, não se entreguem ao número da idade, eventualmente, ou ao caminho feito até um determinado momento. Fiz sempre isto, agora não posso mudar. Nós podemos sempre mudar. E isso é uma mensagem que eu gosto de passar. Então, naquela altura, quando eu saio da SIC, claro, o processo foi doloroso, porque era a minha casa-mãe, foi sempre. É sair de casa dos pais. É um bocadinho, é exatamente isso, é um bocadinho. Portanto, foi difícil no sentido em que tu tens que te adaptar. Mas eu fui muito bem recebida. Isto é importante dizer, muito bem recebida. Não tenho nada a dizer. Os meus colegas na TVI receberam de braços abertos. Os meus colegas de profissão e as outras pessoas, eu lembro perfeitamente da primeira vez que entrei nos corredores, cruzava-me com pessoas que eu não sabia quem eram e diziam: Fátima, seja bem-vinda, estamos muito felizes que a Fátima esteja aqui. Tão bom. E isso é muito bom. Portanto, como eu senti que fui abraçada, isso ajudou-me no processo de adaptação à casa. E depois foi fácil, porque efetivamente as pessoas tiveram o cuidado de me acolher. Isso é muito importante. E eu estive 10 anos na TVI, fiz muita coisa, cresci muito, aprendi muito, há muitas oportunidades que eu só tive na TVI e por isso dei o crescimento e hoje eu consigo olhar para estas várias experiências, SIC, TVI, SIC outra vez, e tirar o melhor de cada uma delas, a aprendizagem em cada uma delas, e eu gosto de me focar aí. Percebes, Susana? Não me interessa muitas coisas que correram menos bem, interessa-me aprender com as que correram menos bem. Está aprendida a lição, siga a vida. Sabes? E assim não fico a patinar no que não me interessa. Porque a vida tem sempre coisas que não são assim tão agradáveis. Em todo o lado. Em todas as áreas. Portanto, em todos os trabalhos. Então, deixa-me ir buscar tudo o que há de bom, colecionar isso e fazer disso ferramentas para a minha jornada. Eu acho que é melhor. E de todos esses anos e todas essas experiências, qual é que foi assim, o programa mais marcante e porquê? Olha, não é fácil responder essa pergunta. Eu acredito. Porque eu fiz muitos programas. Diferentes. Agora, muitos programas e diferentes. Agora, eu prefiro responder da seguinte forma: quais foram os programas que mais ajudaram à minha formação enquanto apresentadora? Aqueles que deram consistência ao nome Fátima Lopes enquanto profissional. Primeiro programa, o Fátima Lopes, um talk show à tarde, porque foi a minha primeira experiência a ouvir histórias de vida. Eu nunca tinha ouvido histórias de vida, eu não estava minimamente preparada para a realidade que eu ia encontrar. E mais ou menos na mesma linha, o SIC 10 Horas, que foi o meu primeiro programa em direto, com histórias de vida, mas depois já com temáticas muito diferentes, com humor, com música, portanto assim uma coisa muito camaleónica. E estes dois, eu diria que fizeram assim a minha coluna vertebral, ok? Enquanto apresentadora. Quando eu depois mudo para a TVI, o programa à tarde onde eu tive praticamente todo o tempo que lá estive, foi uma grande escola de vida também. Uma grande escola de vida e uma grande escola enquanto profissional, porque eu abordei, acho que todos os temas possíveis e imaginários, tive todo o tipo de convidados
e deu-me uma robustez grande. Portanto, como vês, eu não escolhi nenhum programa só de entretenimento puro, não é? Podia escolher Os Pequenos Gigantes, que eu adorei na TVI, porque foi a minha primeira experiência com crianças. Adorei. Sério, eu nunca pensei que gostasse tanto de fazer um programa com crianças. Foi a minha primeira e única experiência, mas eu adorei. Não escolhi o Conta-me Como És, que foi um programa de entrevistas intimistas. Escolhi estes, porque estes estão na base da minha coluna vertebral enquanto profissional. E duraram muitos anos. Duraram muitos anos. E sabes que quando se faz este tipo de programas, ganhas um jogo de cintura e uma capacidade que depois agiliza muito outras experiências que podes ter, porque são os formatos verdadeiramente difíceis. Os programas daytime são aqueles que são verdadeiramente difíceis. Eu digo isto muitas vezes, não tirando nenhum prestígio aos meus colegas que fazem só prime time, mas eu digo isto absolutamente certa do que estou a dizer. Quem faz daytime faz prime time sem dificuldade nenhuma. Quem só faz prime time, se colocares a fazer daytime com todas aquelas variações, é um desafio. É um desafio. Achei muito interessante a parte de ouvir histórias e isso foi muito impactante. E eu no outro dia estava a ver uma entrevista com a Diana Chaves e ela estava a dizer exatamente a mesma coisa. E eu fiquei a pensar naquilo, porque realmente nós não temos a noção do difícil que é ouvir histórias de vida e gerir as emoções de quem está a ouvir histórias, muitas delas dramáticas, muitas delas muito felizes, não é? Gerir as emoções deve ser... É muito impactante, efetivamente, porque se tu estiveres a ouvir de verdade aquela pessoa, tens que estar a ouvir de verdade aquela pessoa, não há como não ser empático. Porque tu tens uma pessoa que está à distância que eu estou de ti e vejo muito bem os teus olhos, ou ainda mais perto. Então quase que se tu não me dissesses nada, eu podia apreender uma série de coisas a partir do teu olhar. Como é que eu ouço isto e às vezes num olhar carregado de dor e me é indiferente? Não pode. Então é realmente um exercício diário, às vezes bastante violento. Os meus colegas que continuam a fazer daytime, a Diana, o João, a Cristina, o Cláudio, as pessoas que lidam, e à tarde, o Manel, a Júlia, que lidam com muitas histórias de vida, algumas delas bastante duras. Eu sei que há dias que hão de chegar a casa e a única coisa que eles querem é que ninguém lhes diga nada. Para eles processarem, sabes? Porque tens que processar, tens que arrumar aquilo em algum lado que não te tira a sensibilidade, mas também não te tira o brilho a ti, porque tu também és uma pessoa e também tens a tua própria história. E isto é um processo. É um processo. Eu aprendi a olhar para isto assim, com a ajuda de uma psicóloga com quem trabalhei há alguns anos, porque ela dizia-me, Fátima, eu preciso ir arrumando isto, tal como nós psicólogos temos um psicólogo a acompanhar-nos. As pessoas que fazem o trabalho que a Fátima faz e os seus colegas também é importante que tenham, porque também é preciso processar o que vocês ouvem. E é mesmo isto. E a televisão, ela mudou muito nos últimos anos, nestes últimos 30 anos. Como é que vês aqui o futuro do entretenimento, dos talk shows, o futuro da televisão? Olha, eu acho que a televisão tem que fazer aqui um processo mesmo de reinvenção. Ou seja, perceber o que é que faz sentido hoje em dia oferecer ao espectador, porque os gostos das pessoas também mudaram muito e porque a oferta é muito diversificada. Por exemplo, os meus filhos não ligam a televisão, a menos que seja para ver alguma série da Netflix ou algum filme que eles queiram. De resto, não têm esse hábito. Veem no YouTube as coisas que lhes interessam ou veem efetivamente nas plataformas de streaming e, portanto, os hábitos estão muito diferentes. Então, eu diria que a televisão tem que encontrar o seu novo caminho em termos de entretenimento, que seja um caminho que, no fundo, acrescenta alguma coisa às pessoas e provavelmente tem que se especializar um bocadinho, ou seja, já não dá para fazer coisas que agradem a toda a gente, porque este conceito do toda a gente está um bocadinho diferente. E então é preciso ter esta capacidade de reinventar. Quando eu olho para alguns dos programas que têm mais sucesso hoje em dia, alguns vão por um caminho que eu acho muito interessante, que é o do humor. O humor, quando um humor bem feito, inteligente e não uma coisa boçal, é uma coisa que normalmente agrada a toda a gente.
e toda a gente gosta de dar uma boa gargalhada. Então é daquelas áreas que eu digo que ainda se pode arriscar para o coletivo. Portanto, é preciso fazer este exercício. O que é que se pode fazer a arriscar para o coletivo e o que é que eu posso fazer que sei que é para uma franja? E este é um exercício que as televisões têm a fazer. Vou-te dizer, nada fácil, e tenho muito respeito pela tarefa que os diretores dos programas dos vários canais têm em mãos, porque é um grande desafio, porque a televisão está a mudar. E eles têm que fazer este processo de adaptação e de encontrar novas soluções para uma máquina que já está a andar de forma diferente. É um trabalho muito exigente e é preciso ter muito respeito por aquilo que eles fazem, porque cada decisão que tomam há de ser extremamente difícil. Darias uma boa diretora de programas neste contexto atual? Não. Primeira razão, é um cargo que não ambiciono. Acho que ia ganhar muitos cabelos brancos em pouco tempo. Já tenho muitos, mas pinto, portanto ninguém topa. Ou topam menos. Não, mas é verdade, já tenho imensos cabelos brancos, portanto... mas eu acho que para isso era preciso que eu ambicionasse isso. Ou seja, tivesse esse sonho, gostava um dia de sair, até podia manter à frente das câmaras, o Daniel continua com o seu programa e é diretor de programas, mas ter essa ambição de gerir uma casa, um canal, e eu não tenho essa ambição. Não tenho, não é uma coisa que, falámos de sonho já hoje, eu não tenho esse sonho. Nunca tive. E onde é que te sentes mais realizada? Porque fazes muita coisa. Pois faço. É na televisão, é na rádio, é na escrita. Olha, a televisão continua a ser a minha paixão número 1. Aquilo que eu mais gosto. Hoje faço uma televisão diferente, faço em menos quantidade, faço reportagens para a SIC, que entram em vários programas, conforme o Daniel entende que é o local certo para as colocar. Agora vão estar no Alô Portugal, e faço o meu programa no Casa e Cozinha, o Aqui à Mão. E amo fazer as duas coisas. Amo. Com uma coisa que eu gostava que as pessoas percebessem. Eu estive dentro de estúdio durante 27 anos, em estúdio, ok? Os primeiros formatos saía, mas depois estúdio, sempre estúdio, ali fechadinha. De repente, eu faço a televisão que é, sai do estúdio e aí vai ela. Hoje aqui, amanhã lá, hoje nesta realidade, depois naquela, hoje com um convidado deste tipo, amanhã... E o facto de repente, eu deixo de fazer do estúdio a minha casa para receber os clientes e sou eu que vou à casa dos meus convidados, eu disse clientes porque também trabalho com clientes, com as marcas, com os meus convidados, é completamente diferente. Então, isto é uma coisa que me deixa muito feliz, porque sempre que tu podes mergulhar na realidade daquele convidado, ires lá, veres tu, experimentares, mexeres, sentares-te à mesa e almoçares com a família, eu faço isto montes de vezes, é muito bom, mas é muito bom. Então, o que eu continuo a gostar em primeiro lugar, a televisão, é a menina dos meus olhos e eu acho que ainda vai continuar a ser, sendo que repara que eu agora faço tipos de televisão diferente. Eu estou num canal YouTube que é o Brands Channel, um canal dedicado às marcas, empresas e pessoas, que tenho lá uma série, que é o Mudar para Melhor. E é uma televisão também de documentário, como eu tenho aqui à mão. Portanto, eu continuo a fazer televisão, mas é uma televisão diferente. E até é mais alinhada com as coisas que a mim me dão mais prazer fazer nesta altura. Portanto, respondendo à tua pergunta que não me esqueci, primeira paixão, a televisão. Depois, todos os outros amores, não os vou pôr em segundo, em terceiro ou em quarto. E são muitos. E são muitos, mas eu gosto muito. Olha, eu gosto muito de fazer o meu podcast. Eu gosto muito de manter a plataforma Simpliflow, porque é dedicada à saúde e bem-estar, e eu gosto muito desses temas. Tenho 150 especialistas que escrevem para lá, é um universo de conhecimento imenso, e estas pessoas ensinam-me imenso, e eu gosto muito das áreas da saúde e bem-estar, portanto, é assim, uma plataforma que tem uma mentora particular, que sou eu, mas que entretanto já ganhou o seu lugar no mercado e que é muito respeitada. Eu gosto muito do Simpliflow e do seu podcast também. Depois, eu vou muito às empresas, eu trabalho muito com as autarquias, fazendo trabalhos na área da comunicação com eles. E vou-te dizer, Susana, que é uma experiência muito rica, porque estás sempre a lidar com pessoas diferentes. Eu hoje de manhã, antes de vir para aqui, tive 2 reuniões online, uma com uma empresa, para quem vou apresentar um evento, outra com uma autarquia, onde vou estar a acompanhar um evento, onde vou fazer a abertura, onde vou fazer uma mesa redonda, onde não sei o quê.
A minha semana é sempre assim. Amanhã em Porto Alegre, no dia a seguir vou estar em Alcobaça, por exemplo. Percebes? E eu gosto disto. Eu vejo paixão nessa partida. Eu gosto disto. As pessoas dizem, mas caramba, e não te cansas? Eu disse, não me canso e tem outra coisa. Esta é a fase da vida em que eu já posso fazer isso. Porque eu tenho uma filha que tem 25 anos e é independente, coisa que tu não podes porque tens filhos pequeninos, e eu tenho um filho com 16 que também já tem um grau de autonomia bastante grande. Por isso eu já posso fazer isto. No passado, não é que alguém me tivesse dito, tu não podes fazer isto. Mas o meu conceito de mãe, pedia-me que estivesse mais com eles. E eu fui uma mãe sempre muito presente na vida dos meus filhos, ainda hoje sou. E, portanto, fazer esta vida de entra-sai, eu não podia ter sido a mãe que fui e que tenho sido. E eu gosto de pensar que fui esta mãe e que continuo a ser. A mãe que está sempre cá, a mãe que está atenta, que é o colo, que antes deles dizerem, mãe, preciso de falar contigo, eu já vi no olhar que está ali uma coisa a acontecer e já estou a dizer, não te queres sentar para conversarmos? E isto foi uma escolha. Eu quis ser sempre esta mãe. E, portanto, implicava um determinado tipo de rotinas. Agora já posso fazer outras. E está tudo bem. E para mim assim está bem. E a escrita sempre foi uma paixão? Desde miúda. O que eu mais gostava... Fazer um diário? Não era o diário, eram as composições. Também tive diários, claro. Como não? Na minha idade todos tínhamos diários, com aquelas chavinhas que depois nós guardávamos, mas depois íamos mudando o sítio com medo que a mãe descobrisse onde é que estava a chave do diário. Ai meu Deus, ela descobre que eu gosto do não sei quê, ou que eu dei um beijinho ao não sei quantos. Ai meu Deus, que drama. Mas todas tínhamos, eu lembro-me que o meu era castanho e tinha uma fechadura dourada com ar como se fosse uma coisa importantíssima. Para mim era importantíssimo. E eu escrevia no meu diário. Mas eu gostava muito das composições. Porquê? Era a parte onde a minha imaginação, aí vai ela. Por isso, para mim é fácil escrever. Sabes que eu às vezes sou capaz de ir na rua, ver uma coisa qualquer, ou assistir a uma cena qualquer, e eu digo, vou escrever sobre isto para o Simply Flow, porque eu escrevo para o Simply Flow sobre aquilo que me vai na alma, não é? Aí é a vantagem de ser a mentora da plataforma. E eu digo, vou escrever sobre isto. Chego a casa, abro o computador e é direto. E eu ali, passado... É uma canalização imediata. É uma canalização imediata. Está o texto feito, mando para a minha coordenadora, olha... Texto da semana que vem, vai ser sobre isto. Então, mas como é que tiveste essa ideia? Olha, passei na rua e vi. E isto é muito bom, o facto da escrita ser este prolongamento na comunicação. Eu tenho muito respeito pelos livros, sabes? Aprendi isto de miúda. E os livros para mim são peças valiosas. Os livros continuam a ser uma coisa que me fascina, não é? Livros porque há aos montes. Calma, não são dois iguais. E não é só isso. Atrás de um livro estão muitas horas de dedicação. Muitas. Eu sei, tu também sabes, também já escreveste. Dá muito trabalho fazer um livro. Por amor de Deus, não digam só, é mais um livro. Respeitem o que lá está nosso, mesmo que não gostem, mas está ali muito do nosso tempo, não é? Trabalho, horas de pesquisa, de tudo, de revisão. De tudo. Eu escrevo essencialmente romances, mas para tu escreveres um romance, tu tens ali muitas horinhas a queimar pestanas, que é o que se costuma dizer, não é? Como é que surgiu a ideia do primeiro livro? Primeiro de todos? Porque já lá vão alguns. 11. Olha, isto parece estranho, mas também não fui eu que fui à procura dos livros, foram os livros que vieram ao meu encontro. Já disse isto em relação à televisão, mas é verdade. Eu escrevia uns textos para um jornal de distribuição gratuita. E era um trabalho gratuito que eu fazia também, porque me convidaram e eu disse, ok, muito bem. E estava a chegar a Portugal uma editora nova, uma editora espanhola, cuja filosofia era, aos países onde chegava, encontrar novas pessoas para escrever. Portanto, pessoas do mercado local, mas que não tinham ainda livros e desafiar essas pessoas a escrever. E então, viram os meus textos e um dia pediram uma reunião e disse, ok. E assim foi. Fátima, e que tal escrever um livro? Eu, não sei. Quer dizer, de novo, não vou dizer que não sei experimentar. Eu vou sempre a jogo e depois logo se vê. Mas não sei se sou capaz... sim, um livro de crónicas, porque eu tinha crónicas. Um livro de crónicas e tal. Mas eu depois fui pensar, depois da reunião, pensei assim, um livro de crónicas? Não. Eu quero é contar histórias. Já tinha feito o Fátima Lopes, já fazia o 5-10 horas. Já estava muito treinada a ouvir histórias. E eu achava que aquilo que melhor agarra ao ser humano é uma história, uma boa história. Então, vou criar histórias. E então disse-lhes, eu vou escrever o livro, mas vão ser histórias, e quero que sejam histórias de mulheres. Eu gosto muito de escrever sobre o universo feminino, eu gosto muito de ser mulher. Gosto mesmo muito de ser mulher, sou muito resolvida com isso. E então
Para o primeiro livro, precisei de muita ajuda. Porquê? Eu não tinha técnica da escrita de livro, ok? Dos diálogos, dos ritmos. E a Sofia Monteiro, minha editora, teve a paciência de me ir ensinando. Portanto, ela lia o que eu escrevia, fazia uma análise crítica e dizia, atenção, nesta parte tens que descrever mais isto, senão não se percebe, falta aqui uma descrição do que é que aconteceu, não sei o quê, aqui talvez devias fazer um flashback. Ou seja, o primeiro livro foi um curso em andamento, ok? Foi um curso em andamento. Foi o meu maior sucesso até hoje. Eu vendi 115 mil livros, 1000 mais exemplares. do que best-seller. Sim, foi um do best-seller do ano e dos anos seguintes. Foi mesmo um livro que vendeu muito, muito. Era as 3 histórias de 3 mulheres, com esta ajuda toda da Sofia. O livro a seguir, Um Pequeno Grande Amor, foi o livro que mais me marcou. Ainda precisei muito que a minha editora me alinhasse. Lá está, me desse as técnicas, aquilo que as pessoas têm, que é curso de escrita criativa. Eu não tive esse curso, mas tive alguém disposto a ensinar-me o mesmo, que foi o que ela fez. E até hoje ela continua a ser a minha editora. Eu, dos 11 livros, editei 10 com ela. Ela mudou 3 vezes de editora e eu mudei atrás dela. Isto chama-se confiança. É muito importante. É muito importante quando se criam relações verdadeiras de confiança. E como o dinheiro não é tudo, não é porque te acenam com mais não sei quanto do outro lado, mas tu não tens a tua pessoa, aquela pessoa que tu sabes que se empenha nos teus livros tanto como se fossem dela, que está mesmo decidida a que tu consigas o melhor quando tu vais para o computador escrever. E essa seriedade, essa honestidade não tem preço. Então, apesar das solicitações, porque eu dou-me bem com as pessoas das outras editoras, aliás, eu dou-me bem com toda a gente, não tenho animosidades com ninguém, eu mantenho-me a fazer os livros com a minha Sofia. E estas histórias, algumas de amor, outras de desenvolvimento pessoal, elas têm um cunho pessoal? Têm alguma história pessoal? Ou... Não, histórias pessoais não têm, mas cunho tem que ter, Susana, porque a pessoa que está a escrever aquele livro é a Fátima Lopes. Então, é natural que eu, ao escrever, queira passar a minha forma de pensar, a minha forma de olhar para a vida, de olhar para as coisas. As pessoas costumam dizer, em relação aos meus romances, que quando estão a ler os meus romances têm a sensação que me estão a ouvir, o que para mim é um grande elogio, e que o discurso é igualmente positivo como quando me ouvem a mim. Eu, mesmo que seja um romance, tenho sempre o objetivo que ele vá passando determinadas mensagens, que não seja vazio. Ou seja, tu estás a ler ali uma trama, tu estás a ler ali... Imagina que é uma situação no livro em que a personagem passa por uma situação de violência doméstica. Estão lá criadas as situações, mas no meio há sempre umas mensagens que são alertas, informações, reflexões. Portanto, eu procuro que os meus livros tenham isso, que tu, quando acabas, sintas que te acrescentou qualquer coisa. Pode ser uma coisa na ponta de uma ervilhinha, mas se te acrescentou isso, já foi bom, que te leva a refletir um bocadinho. Ou até alguém identificar-se com algum personagem Isso acontece muitas vezes, porque eu, como faço muitas sessões pelo país, faço mesmo com os meus 2 últimos romances, 2 últimos não o último, os 2 anteriores, eu fiz quase 40 localidades, portanto eu ando muitos quilómetros pelo país e estou com muitos grupos de pessoas, e às vezes chego e as pessoas vêm pedir o autógrafo, mas já leram um livro, portanto isso também é interessante. E quantas vezes... Partilham a sua história. Fátima, a história da Sofia é a minha, porque a Sofia ocupa 2 livros, a Ana parecia que estava a falar de mim, pronto. E isso, às vezes é até muito delicado, não é? Porque as pessoas dizem, olha, eu vivi exatamente o que é, e eu sei o que é que aquela personagem viveu, portanto, logo imagino que a vida desta pessoa, em alguns momentos, não terá sido nada fácil e, portanto, também estou ali um bocadinho para dar conforto. Acho que é um pouco isso. Houve alguma história particularmente difícil de ser escrita? Olha, a mais difícil até hoje foi a do segundo livro. O segundo livro, Um Pequeno Grande Amor, é um livro onde eu escrevo sobre os filhos de pais separados. E isto já foi há muitos anos, não é? Eu, o ano passado, fiz 18 anos de escrita, já atingi a maioridade, já sou crescidinha. Portanto, temos que recuar 18 anos.
para perceber que eu na altura não tinha a informação que hoje tenho sobre as realidades dos filhos de pais separados. Embora a minha filha fosse filha de pais separados, a minha filha nem tinha a idade da personagem que eu quis criar, nem tinha vivências como aquelas que eu queria criar, porque eu queria retratar as histórias de quando os adultos perdem a sanidade mental e pegam nas crianças e fazem delas armas de arremesso em vez de as tratar como amor, que é o que é suposto fazer. Logo, eu não tinha referências para me ajudar. O que é que eu fiz? Marquei uma sessão, uma série de sessões com um psicólogo que trabalhava com crianças. De novo, para ele me explicar e para ele me ajudar a entrar na cabeça de uma criança, daquela idade que eu retratava. Para eu tentar perceber até onde é que ia a capacidade de uma criança perceber as situações, fazer determinadas ilações, poder no discurso dizer isto ou aquilo. Eu tive que saber, porque eu não tinha referências perto, mas eu queria escrever sobre aquilo, porque eu já me tinha cruzado várias vezes nos programas com crianças que sofriam horrores pela estupidez dos adultos. E eu pensei, não vou ficar calada sobre isto. O meu próximo tema, no meu próximo romance vai ser isto. E, portanto, foi um livro muito doloroso de escrever, porque eu já era mãe e eu não queria imaginar o que seria uma filha minha ou um filho meu passar aquilo que eu coloquei aquelas crianças a passar, que era tudo coisas possíveis. E lembro-me que quando terminei o livro, escrevi fim, tive a noite toda a chorar. Foi uma descompressão imensa, precisei de purgar aquele livro, precisei de deixar assentar a poeira da tristeza que aquilo me dava, sendo que o livro termina de novo com mensagens positivas, não há outra maneira, e com caminhos. Sempre uma luz, algures, nem que seja pela mensagem que nós retiramos dali. Mas foi tão violento para mim que eu precisei de fazer o luto deste livro. Era uma mensagem forte para os pais dessas forte. Crianças. Ainda hoje alguns leitores me falam neste livro, estes anos todos depois. Há planos para um novo livro já? Há sempre, Susana. A resposta é há sempre e não te conto mais. Não vale a pena insistir. Há sempre. Quando um sai do forno, a cabeça já está... Isso há sempre. Que temas é que ainda não foram abordados nos livros? Milhões também, não te vou dizer. Tudo o que são coisas que fazem parte dos meus sonhos ou que ainda estão por concretizar, eu nunca partilho. É uma regra que tenho. Nunca partilho. Há quem tenha essa regra, não é? Há pessoas que não partilham nada e há pessoas que acham que a melhor opção é partilhar. Não, há pessoas que ainda não fizeram nada, nem sabem como é que vão fazer, já estão a dizer ao mundo, eu vou fazer... Tu não sabes, a vida dá muitas voltas, por alguma razão pode não ser possível, ou pode não ser possível no timing que tu imaginaste. Então, em vez de já estás a anunciar ao mundo uma coisa que ainda não existe, acalma-te, faz acontecer e depois comunica que existe de verdade. E que às vezes queres fazer um bocadinho diferente. Sim. A mim acontece, não é? Tenho uma ideia e depois, até me apetecia partilhar, mas depois penso, ainda bem que não partilhei porque realmente queria depois fazer... Depois ficas refém disso. Sim, queria fazer um bocadinho diferente e quero-me permitir ter essa liberdade de poder fazer. A tua carreira tem sido longa, feliz, bem-sucedida. Como é que tu geres a tua vida financeira para garantir estabilidade? Olha, a minha vida financeira eu procuro gerir com pés e cabeça. Ou seja, a educação que eu recebi dos meus pais, no que toca à matéria financeira, foi sempre uma educação em que os meus pais me disseram sempre: nunca podes gerir o teu dinheiro contando com aquilo que não tens. Primeiro, não podes. Tu não podes organizar a tua vida financeira a contar com o que tu não tens. Portanto, tens sempre que procurar fazer escolhas o mais possível, estando dependentes daquilo que tu podes assegurar, para não viveres com a corda na garganta toda a vida, ok? Depois, o dinheiro deve ser organizado por áreas. Todos os meses eu tenho que saber que X valor é para a casa, a mensalidade da casa, X valor é para a alimentação, X valor é para os seguros correspondentes, X valor é para pagar à Dona Luísa que trabalha connosco. Tu tens que ter isto, X valor é para o colégio. Ou seja, isto tem que estar tudo organizado, que é para tu teres consciência da tua capacidade e até perceberes, se for preciso cortar algumas gorduras, onde é que tu vais cortar, certo? Pronto. Portanto, eu nunca vivi acima das minhas posses, nunca, porque fui educada assim. Por outro lado, também
vamos ver como é que eu passo esta mensagem para não ser mal interpretada. Às vezes as pessoas exigem elas próprias coisas das quais não precisam e que vai à sua carteira, porque acham que se não tiverem isso, cá para fora é a imagem de que ou são pobres, ou têm menos valor, ou têm menos importância, então vou-me matar para comprar o carro da marca não sei quê. Mesmo que ele tenha, em termos de exigência financeira, um valor que me vai penalizar muito o orçamento. Não! Se eu tenho que comprar um carro de uma marca muito mais barata e em segunda mão, compro. Que me importa que os vizinhos tenham todos Porsche? Eu não vou ter Porsche, vou ter outra marca qualquer, entendes? E é muito importante que nós tenhamos segurança e confiança em nós e que façamos as escolhas de acordo com o que é melhor para nós e não aquilo que achamos que os outros estão a ver. Eu estou-me a borrifar para os outros, não quero saber. Quando eu deixei a televisão diária e, portanto, passei a ser freelancer, eu já disse isto publicamente. Eu tive que fazer um reajustamento a toda a minha vida financeira. E eu falo disto porque acho que é importante. Sem dúvida. Portanto, eu não podia continuar a viver como se eu ganhasse todos os meses o mesmo ordenado que ganhava quando estava na televisão, porque eu não ganhava. Então, organização das despesas muito bem organizadinhas. Ok, este mês dá para isto. Muito bem. Não dá. Siga para a frente. Eu sou assim, muito resolvida com as coisas. Este ano podemos ir para férias para fora. Ótimo. O ano que vem não dá. O ano teve muito menos encaixe financeiro. Não dá. Anuncia-se à família que este ano ficamos aqui. E ficamos. E está tudo bem. E, portanto, eu tive sempre esta visão das coisas. Depois, olhar para aquilo que é essencial dentro do orçamento. O que é que não pode faltar? Não pode faltar teto, não pode faltar comida, as questões de saúde, obviamente, precisamos formação. Não é? Questões de saúde e a educação. Estas coisas são aquelas que são as básicas. O resto, se der, ótimo. Se não der, vamos ver de que forma é que nós lidamos com isto, de maneira a conseguirmos viver na mesma com alegria e um sorriso, e não sempre como se fôssemos pessoas de menos. Não somos pessoas de menos. Podemos estar numa situação financeira inferior. Mas vamos trabalhar e tentar melhorar isso. Mas a cabeça das pessoas é muito importante, Susana. E às vezes, sabes que vou-te contar um episódio que me marcou imenso. Eu estava na FNAC, não tenho problema nenhum de dizer onde é que estava, na fila para a caixa para pagar. Um livro que eu tinha de comprar, e estava à minha frente uma jovem que deveria ter os seus 17 anos, por aí, com a mãe, e ela levava um jogo qualquer de PlayStation, uma coisa deste género, na mão. Não era um jogo de PlayStation, era um telefone. E a mãe estava a conversar com ela, a negociar com ela os esforços vários que a mãe ia fazer naqueles 2 cartões de crédito que ela tinha na mão para comprar aquele telefone, porque a menina queria aquele telefone. Não é que a menina não tivesse telefone. E se calhar, se não tinha e precisava, a mãe teria que comprar um de acordo com a sua capacidade financeira, que não era o que ela tinha na mão, porque ela tinha na mão o último grito da moda e, portanto, que custava muito dinheiro. E esta mãe, eu juro que aquilo meteu-me tanta aflição, a senhora estava a negociar com a filha o que é que ia tirar de um e do outro cartão e o esforço financeiro que ela ia fazer para dar aquele presente à filha. Não sei se naquele mês comiam até o fim do mês, mas a senhora estava... E eu estava-me a coçar toda, não há outra expressão, porque com a educação que eu recebi, isto é impensável. Esta mãe só tinha que dizer, não te vou comprar, porque não posso comprar. Ou então, como cheguei a dizer à minha filha quando era pequenina, até te posso comprar, mas não precisas, por isso não vou comprar. Mas na escola todos têm. Não quero saber. Não precisas. Não precisas, porque eu, para te comprar isso, é uma coisa que tem um valor que sai do meu suor. E eu não vou gastar isto tudo do meu suor para comprar uma coisa que tu não precisas. Por isso eu não vou comprar. Eu digo isto com um ar um bocadinho irado, porque às vezes irrita-me o sítio onde os pais se colocam para comprar coisas que eles não precisam, os miúdos não precisam. E não vão ficar traumatizados. Porque na escola todos têm. Quer lá saber? Quer lá saber que todos têm. Não me interessa. Eu de pequenina, como fui educada assim, sabes? Eduquei os meus filhos assim. Quando a Beatriz era garota, e a Beatriz é a criatura mais desligada de bens materiais que eu conheço, é impressionante,
talvez pela educação que teve, não quer saber nunca, compra tudo super barato, e eu digo, então não tens mais uns ténis? Mãe, não preciso mais, só tenho 2 pés, estás a ver, o género. Só tenho 2 pés, não preciso e tal. Mas quando ela era pequenina e vinha com esta conversa de, porque na escola todos têm, até a mãe, eu disse, não, isto está bom. Não sei o quê, eu não te vou comprar porque não precisas. Mãe, sabes como é que são os miúdos, não é? Persistentes. Mãe, e eu dizia-lhe sempre, olha, diz-me lá, quantos colegas teus é que têm a sorte de quando tu sais às 3:30 da tarde, terem a mãe à porta todos os dias para te vir buscar e para lanchar com ela e brincar contigo o resto da tarde? Diz-me quantos. Fim da conversa. Há coisas que eles não veem logo, mas que nós sabemos que são presentes mais valiosos. Tens que dizer. Nesta idade ficava? Não ficava. Mas agora pergunta-lhe aos 25 anos se ficou ou não. Ficou. Porque ela agora gera a casa dela. Fazer um bom trabalho. Ela gera a casa dela, ela gera o dinheiro dela e estes cuidados estão lá todos. Não viver acima da média. Ok, precisa de roupa, se calhar num mês compra uma camisola e no outro compra as calças, porque está no início da vida dela e tem que fazer o caminho dela para aprender. E isto é muito importante. Não sintam vergonha por ter menos. Primeiro, são pessoas igualmente honradas. Não sintam vergonha de dizer, não posso comprar. Não posso comprar, não posso comprar. Ou posso, mas não precisas. E quando organizam o vosso dinheiro, organizem o máximo dentro das vossas capacidades. Não fiquem dependentes, até onde conseguirem, daquilo que não têm. Porque há sempre um momento que pode não correr bem, porque a vida é instável, não é? E depois ficamos agarrados. E depois, o mais possível, poupem. A poupança é muito importante. Saber investir, se for caso disso, se as pessoas o quiserem fazer, e tu és uma especialista em finanças, sabes disso, mas aí também, por favor, rodeiem-se de pessoas que realmente sabem dar bons conselhos, mas tenham sempre um bocadinho para a poupança. Deixem sempre um bocadinho de lado. O dia da manhã ninguém o viu, frase de Dona Amélia, minha mãe, e o Sr. Francisco, meu pai. O dia da manhã ninguém o viu. Vamos sempre deixar um bocadinho de lado. E eu agora que sou freelancer, há meses que faturo muitíssimo bem, há meses que não faturo. O que é que eu faço? Como tenho as coisas organizadas, isto equilibra. E vai assim, e equilibra. Sem dúvida, sem dúvida. É assim que eu faço. Que lição de finanças. Eu não sei se é lição de finanças, mas é assim que eu faço. Foi como a minha mãe e o meu pai me ensinaram. Uma lição. E especialmente gostei muito da partilha do... Eu recebia muito bem, passei a receber um valor completamente diferente e tive que me reorganizar e reajustar. E está tudo bem com isso, porque de facto a vida não é sempre... Tendencialmente, nós vamos mudando... Eu acho que era mais antigamente, nós íamos mudando de trabalho e os trabalhos iam pagando sempre mais, não é? Antigamente funcionava muito assim, mas hoje em dia não. Hoje em dia temos muitos freelancers, temos muita instabilidade profissional e pode acontecer virmos um dia a ganhar menos ou fazer menos dinheiro, como eu gosto de dizer, a fazer menos dinheiro do que o que fazemos hoje. E é muito importante nós, se hoje estamos a fazer bastante dinheiro, conseguirmos criar essa rede de segurança para que depois possamos até ter a liberdade de fazer escolhas alinhadas com aquilo que são as nossas vontades e os nossos desejos. Ao fim de todos os anos que eu tinha, sempre em televisão, eu só pude fazer aquela escolha arriscando, porque eu me tinha organizado. Não é? Tu tens que te ir organizando, tens que ir fazendo as tuas poupanças, e eu acho que o dinheiro, há pessoas que têm muito medo de falar de dinheiro. O dinheiro é uma coisa nobre, como outra qualquer, mas exige respeito. Não pode ser desbaratado, entendes? Porque se pensares que o dinheiro à partida é sempre fruto do teu esforço, do teu trabalho, do teu suor, então é uma coisa que também tem que ser honrada, não é? Sem dúvida. Nas escolhas que tu fazes em relação a ele. Daí eu de pequenino responder à minha filha, sim, eu posso te comprar, mas não vou desperdiçar, porque isso é suor. É o suor da tua mãezinha que está aqui à tua frente. São horas que eu não estive, se calhar, contigo, mas estive a trabalhar. E eu não vou desperdiçar isso numa coisa que tu, ao fim de 2 dias, nem te lembras que tens. Não vai acontecer. São mensagens importantes nos dias de hoje, porque, como sabes, a sociedade está muito voltada para o consumo, não é? Para o consumo, para o consumo e para ter. Quer dizer, calma, não é? Se calhar não é preciso às vezes tantas coisas, ou achamos que precisamos de tantas coisas, mas de repente se não as temos, vemos que não morremos.
não é? Não estou a falar de tudo o básico que eu falei há pouco. Isso precisamos, não é? E não ter isso é falar de pobreza, que ela existe muito em Portugal, infelizmente, e a crescer, infelizmente. Portanto, esta é uma realidade. E eu, como faço muito trabalho solidário, vou muito às instituições, estou muito com as pessoas, eu sei do que é que estou a falar, ok? De uma refeição fazer a diferença, para perceberes. Aquela refeição faz a diferença. Portanto, este básico tem que estar assegurado para toda a gente. Eu estou a falar para lá disto, ok? E o para lá disto desperdiça-se muito dinheiro. Muito dinheiro, muito dinheiro. Muito, muito. E em termos de investimentos, és uma pessoa mais conservadora? Bastante conservadora, não tenho vergonha de dizer. Bastante conservadora. Já fui menos, mas lá está. Já fui menos, não mais. Já fui menos, não. Já fui menos conservadora, mas porque não fui bem aconselhada, percebes porque é que eu estava a dizer? Porque quem me aconselhou não me aconselhou bem, não correu bem. Acontece Portanto, muito. Acontece muito. E eu a partir daí disse, mais vale uma conservadora tranquila e a dormir descansada do que uma pessoa, na minha ótica, do que uma pessoa muito arrojada e eventualmente inquieta. Porque não sabe se aquela pessoa está a aconselhar bem. Mas sim, eu tenho consciência que tenho um perfil conservador. Aliás, quando preencho os papéis do banco, ponho logo. Dá sempre. Conservador sim. logo. Sim. É o nosso sleeping point. É aquele ponto no qual nós conseguimos dormir tranquilos com os investimentos ou com a poupança que temos, com a forma como gerimos o nosso dinheiro. E aqui, só para terminar, tens 2 filhos já crescidos. Que ensinamento, assim, é que partilhas com eles baseado naquilo que é a tua experiência de vida? Assim, o mais importante. Devem ser muitos. Olha, não, é difícil responder essa pergunta, mas o ponto em que eu, se calhar, mais bato, desde sempre na educação dos meus filhos, é que o mais importante de tudo é que eles sejam boas pessoas. Não têm que ser a última bolacha do pacote, profissionalmente. Ok, façam aquilo que gostam e que os apaixona. Sejam trabalhadores de excelência, focados, isso tudo. Mas tu pediste-me uma coisa. Eu podia dizer 40 mil. Mas a uma coisa para mim, a mais importante, é que eles sejam boas pessoas. Há pais que a grande preocupação é que os filhos estejam no quadro, já não sei se é de honra, aquele quadro do teve 5 a tudo, teve 20 a tudo. Se tiverem, fico muito contente. Melhor. Ok, melhor. Mas fico mais contente quando me dizem que eles estão no quadro de valor. É sinal que se destacaram enquanto pessoas. Isso para mim é mais importante. A Beatriz, quando acabou o secundário, nos últimos 2 anos ficou no quadro de valor. E para mim isso teve muito significado, porque ela destacava-se por ser boa pessoa, por ser solidária com os colegas, por estar sempre disposta e pronta a estabelecer pontos quando era preciso estabelecer pontos e a resolver conflitos e a mediar. Isso para mim tinha mais importância do que ela ter tido 20, que não teve 20. Mas teve as notas suficientes para entrar no curso que ela queria. E esse talvez seja aquela lição principal que eu quero que os meus filhos sigam, por amor de Deus. Sejam boas pessoas, não atropelem ninguém, não passem por cima de ninguém. Quando alguém vos fizer mal, afastem-se só, não sujem as mãos, afastem-se, porque a vida encarrega-se sempre de trazer o retorno aqui nesta vida, não é depois. Isso depois eu não sei, que eu não estive lá, não faço ideia, mas aqui, sempre, é aqui que se paga aquilo que se faz e aquilo que se planta. Por isso, deixem a vida andar, sigam sempre o vosso caminho e um dia Deus ajusta contas com estas pessoas, não se preocupem. Quem semeia vento escolhe tempestades, não é? Como se costuma dizer. Completamente. Pronta para um desafio? Não sei o que é, mas sim, vamos lá. Cada episódio do Inverso da Moeda conta com o desafio inverso, onde o convidado é desafiado a responder a 2 perguntas criativas com um sentido financeiro. Ai, meu Deus. O desafio é composto por 2 perguntas com graus de dificuldade variada e o nosso convidado tem um tempo limite para nos dar as suas respostas. Eu irei avaliar as suas respostas e atribuir uma pontuação de 0 a 10, sendo que 0 é um total desastre e 10
Um autêntico craque no tema de finanças pessoais. Vamos a isto, Fátima? Vamos a isto, olha, estou cheia de medo. Espero não ser nenhum desastre, vá, tira-se lá. Não é preciso e nunca dei nenhum zero. Há sempre uma primeira vez. Vamos lá. Vamos a isto? Vamos a isto. Se do nada todo o dinheiro desaparecesse do universo, o que achas que aconteceria? Se do nada todo o dinheiro desaparecesse do universo, iríamos encontrar outra moeda de troca. Tem de ser. Não há outra forma de regular as trocas entre as pessoas. Segunda pergunta. Se tivesses que criar um slogan para uma campanha nacional de educação financeira, qual seria e porquê? Ai meu Deus, Susana, isso assim de um momento para o outro. Se de repente eu tivesse que criar um slogan de educação financeira... Ainda temos mais metade do tempo. Olha, fraco, mas é o que me sai. Aprenda a gerir as suas finanças, durma sossegado. Ai, adorei. Não, mas não está bom em termos de comunicação, não. Nenhuma destas palavras... Deveria ser mais curto. Sim, mas... a mensagem é esta. Mas aprenda a gerir as suas finanças, durma. Eu não posso dizer dormir em paz, não parece que é a pessoa partir do outro lado. Mas na verdade era o que me ia sair. Porque era mais curto, estás a ver? Durma em paz. Não, mas durma sossegado ou durma tranquilo. Aprenda a gerir as suas finanças, durma tranquilo. Porque de facto é uma consequência, não é? Como é que diz o ditado popular? Numa casa onde não há dinheiro, toda a gente ralha e ninguém tem razão. É uma coisa assim que eu nunca sei dizer. Os ditados sou sempre péssima, misturo isto tudo. Mas a ideia é esta: se não tens dinheiro, inevitavelmente vão surgir conflitos, vai haver falta de tranquilidade, as pessoas não vão dormir, aquilo mexe com a dinâmica toda. Portanto, aprenda a gerir as suas finanças, durma tranquilo. Sem dúvida. Eu vou dar um 9. É isto? Sim. Ai, mas depois deixa-me melhorar isto para uma frase assim mais tcharam, que isto não é muito tcharam. Mas a primeira pergunta foi totalmente direta, acho que está Porque se não maravilhoso. tiveres dinheiro, encontravas outra moeda de troca. Sim. Havia de ser qualquer coisa. Sim. Nem que trocássemos Bens de primeira novamente necessidade. galinhas. Exatamente. Nem que seja trocar as galinhas por couves e o que fosse. Chegámos ao fim do nosso episódio. Foi um prazer enorme estar à conversa contigo. Mas quero deixar uma última pergunta. Qual é que é para ti a melhor forma de investires o teu dinheiro? Olha, qual é a melhor forma de investir o meu dinheiro? Bom, há várias formas, mas eu procuro, se possível, vamos lá, se tiver capital para isso, gosto de investir em terra. Terra. Mesmo não ponha lá nada, né? Gosto de investir em terra. Depois, quando falo em termos bancários, procuro sempre alguma aplicação que seja segura, que me traga alguma rentabilidade, mesmo que não seja muito elevada, mas que me vá trazendo algum retorno, ok? Não é dinheiro parado, é dinheiro que vai trazendo alguma coisa. Então, de novo, para o dinheiro que tiver eventualmente no banco, aplicá-lo de maneira a que tenha algum nível de rentabilidade, risco baixo, sempre, lembra-te, perfil conservador. Se eu tiver dinheiro para investir em alguma coisa mais, eu gosto da ideia da terra. Não sei, é muito importante, sabes? A terra tem muito, é escassa, tem muito valor a todos os níveis, até emocional, e eu gosto da ideia de um dia vir conseguir investir mais em terra. A terra, sabes? Terra, pés na terra, terra. Eu sou um signo de terra. Muito obrigada por ter Obrigada, aceito o nosso convite. Obrigada. Terminamos este episódio do Inverso da Moeda. Podem seguir-nos no Spotify, YouTube e também no Instagram em inverso_by universo.